Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, teu podcast semanal onde nós contamos com histórias fascinantes, biografias e testemunhos para a gente extrair disso princípios alimentares de uma vida extraordinária. E hoje um podcast talvez um pouco diferente do que a gente tem feito. Hoje o nosso co-host vai ser entrevistado por não menos o outro co-host, Murilo Fontana. Então quem vos falo, Murilo Fontana, e à minha frente a gente tem nosso convidado especial e co-host do podcast, Lucas Alves. Lucas, ele é empresário no ramo digital e mentor de negócios digitais e posicionamento. Ele é um ex-dançarino profissional, um ex-videomaker de famosos e amigo pessoal do Mumuzinho. Fica aí a curiosidade para quem queria saber, tá? E também casado com a Carol. O Lucas, ele é pastor de home church, cristão desde que se conhece por gente, e as marcas desse cara, para mim, são honra, autenticidade e força. Amém. Obrigado. E aí, cara, seja bem-vindo ao seu podcast. Obrigado. É difícil estar desse lado, né, mano? Então, eu te falei isso, né? Então, é diferente. Como é que você se sente? Eu me sinto bem desposturado e ansioso e nervoso. Tem o posturado e calmo, né? A gente tá desposturado e nervoso. Exato. Mas o Mumu, amigo pessoal, é uma palavra forte, né? Mas conhecido, pelo menos. Sim. O Mumu, ele foi um cara muito importante, assim. Enquanto eu estava construindo a minha jornada empreendedora, a gente estava uma vez na casa dele, estava tendo um churrasco e a gente estava conversando, né, das histórias e tal, assim, que ele estava vivendo, e ele virou para mim e falou assim: Lucão, pessoas que vêm de onde a gente veio, a gente tem poucos segundos para a gente provar o nosso valor, e quando as pessoas te dão esses poucos segundos, você tem que aproveitar. Depois você entende o teu lugar e você fica na tua depois, né? E, tipo, ele falou isso com umas outras palavras, né? Com um pouco mais do jeito dele, mas eu lembro de ter anotado isso, assim, dele falando, mano, pessoas que vêm de onde a gente veio tem poucos segundos pra mandar bem, assim, ó, pra fazer acontecer, ser visto, entende? Então tu tem que aproveitar os poucos segundos que a vida te dá. Eu lembro que ele falou isso, né? Foi algo que te marcou? Foi algo que me marcou e eu anotei isso, assim, eu acho que ele, enfim, não sei se ele vai lembrar. E, cara, e isso me ensinou muito a, tipo, criar oportunidade. Eu acho que criar oportunidade foi uma das coisas que mais marcou a minha vida e me ajudou a chegar nos lugares que eu cheguei, sabe? Criação de oportunidade foi uma coisa muito importante, assim. E eu acho que se eu puder ensinar algo para os meus filhos, cara, vai ser aprender a criar oportunidades e não depender de oportunidades para bater na porta dela, saca? Muito bom. Cara, a gente vai contar a tua história, obviamente, vamos falar sobre ela hoje, mas eu quero já começar trazendo talvez do final, para as pessoas entenderem um pouco. Cara, você saiu da favela, praticamente, do Rio de Janeiro, da Baixada, morando na favela também. Sim. Mas você saiu de uma situação totalmente onde eu conheci, inclusive, onde você morou. Conheci os lugares que você frequentava. E eu lembro que nessa ida para Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui contigo, eu falei, cara, hoje eu entendo de onde você vem, eu reconheço muito mais, talvez, onde você tá. Porque o lugar de onde você saiu para onde você tá tem um abismo gigantesco, assim. Sim. E aí, o que passa na tua cabeça hoje, você, sendo que há alguns anos atrás você era morador do Rio de Janeiro, da Baixada do Rio de Janeiro, uma vez com um acesso de dinheiro muito baixo, um acesso de pessoas diferentes, e você tá hoje em Curitiba, totalmente bem estruturado financeiramente, com uma empresa, com mentorados, você pastoreando a vida de outras pessoas. Você consegue ver a diferença absurda que é os dois momentos de vida que você passou há tão pouco tempo atrás, e o que passa na tua cabeça quando você puxa esses dois momentos de vida seus? Tá. Cara, a última vez que eu fui no Rio, assim, depois que você foi, eu fui sozinho, eu e Carol, né, e eu consegui ver o contraste e sentir de fato o que você estava falando, assim. E aí para entender, eu só fui entender isso depois porque, tipo, a primeira vez que a gente voltou e que eu voltei pro Rio de Janeiro depois de ter saído, tinha muito pouco tempo que eu estava no Sul. Apesar de já ter morado fora, eu morei em São Paulo, entende? Tipo, morei 4 anos em São Paulo, 5 anos em São Paulo, mas Curitiba é muito diferente, assim. Sim. E quando eu voltei pro Rio
depois de ter vindo para Curitiba numa vida totalmente diferente, até da de São Paulo, bem mais estruturada, eu entendi o que tu tinha dito, assim. Porque o contraste, realmente, ele é muito gritante. Muito. Sabe? Tipo, é muito gritante de ambiente, de mentalidade, de pessoas, cara, de tudo, de segurança, né? Então, assim, eu só consigo ter esse contraste quando eu faço um exercício de olhar para trás, né? Tipo, no dia a dia, hoje é muito fácil se acostumar com coisa boa, né, mano? Tipo, bom gosto não retrocede. Então, muito fácil. é muito fácil você entrar numa vida melhor, quando tua vida melhora, e você para de olhar para trás porque, cara, você não quer mais se apegar àquilo, você só quer viver para frente, você só quer ver o futuro. Quando você tem esses poucos picos, esses momentos de você olhar para trás, de onde você saiu, do ambiente que você estava inserido, aí você tem o baque, saca? Então é muito louco eu conversar com pessoas hoje, por exemplo, do meu passado, ou essas pessoas elas acessam a minha vida hoje, veem, enfim, a estrutura que a gente construiu e elas tomam o baque. E aí eu percebo, entende? Por exemplo, tem um grande amigo que é o Rodrigo Soninho, que foi meu coreógrafo na época que eu dançava, né? E que tá sempre em Curitiba e toda vez ele vai lá em casa, assim. E a gente conversa muito disso, porque o Soninho, mano, ele já tomou dura na favela comigo. Tipo, a gente voltando do ensaio de madrugada e, cara, tendo operação, né? Eu tive uma adolescência ali em que eu cresci no Cantagalo, né? Que é uma comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro. E hoje ficou muito famosa por causa do MC Cabelinho, né? Que eu conheço como Vitor Hugo, né? Como o Vitor, né? Que eu conheci ele antes da fama. E, cara, a gente tomava dura, mano. Então, tipo, o Soninho, ele é um cara que ele viu literalmente todos os processos da minha vida, assim. Tipo, da onde eu saí pra onde Deus me colocou. E ele, tipo, ele foi um cara que ele falou assim, mano, tipo, irado, sabe? Tipo, eu consigo ver, eu senti o que aconteceu. Então, pra mim, cara, tem sido tudo muito, muito novo, né? E, obviamente, muito bom, porque é isso, né? Tipo, você tá vivendo aquilo que você sempre orou. Sim. Hoje eu vivo aquilo que eu orava, sabe? Tipo, e eu achava na época, eu lembro de, tipo, sei lá, 20 e poucos anos, 25 anos, assim, eu achar que, putz, acontece com todo mundo menos comigo, todo mundo vira no digital menos eu. Então eu vivi muito isso, sabe? Tipo, eu tinha muita comparação, muita necessidade de validação, muita mesmo, assim. Então isso machucava pra caramba, mano, assim, de eu ver pessoas que eu achava serem menos capazes e tal, e que viravam no digital bem mais rápido, sabe? Então, hoje eu vejo que tudo aconteceu no tempo que deveria ter acontecido, assim. Sim. Porque se eu enriquecesse antes, provavelmente eu teria feito muita besteira, sabe? E teria já perdido boa parte do dinheiro. Faz sentido. Cara, eu acredito muito numa verdade que pra mim é a verdade, que pra todo resultado que você quer alcançar, você precisa se tornar a pessoa capaz de. Total. Você não pode ter resultados totalmente diferentes se você não se construir uma pessoa capaz de fazer aquilo. E vendo você na tua trajetória, assim, dos seus 20 e poucos anos até hoje, cara, casado, você tá próximo a conceber uma filha, tanta coisa mudou na tua vida, além dos resultados financeiros, resultados de você como mentoria, resultado de posicionamentos. O que mais mudou em você? Qual que foi as maiores transformações que você consegue enxergar em você, Lucas? Cara, mentalidade, mano. Mentalidade mesmo, assim. De primeiro de tudo, sair da posição de vítima de que, eu tô nesse lugar porque eu tenho que estar aqui. Não, eu nunca aceitei o lugar de onde eu vim. E isso é uma... Você pode perguntar pros meus amigos de infância, todos eles sempre falavam, o Lucas ele sempre queria mais, ele sempre era o cara que, o dele é diferente. E eu sempre fui esse cara mesmo, mano. E nunca tive vergonha disso. Então eu nunca gostei do ambiente, eu sempre achei brega várias coisas, eu sempre fui o cara do contra, saca? Então eu sempre tive esse desejo de mais, entende? Então acho que a ambição com certeza é um drive que eu instalei e que eu usei ele durante muito tempo, assim. Grande parte das coisas que você vive hoje foram coisas que você pensou lá no início, que você orou? Cara, você pensava 99%. 99% das coisas eu tenho um caderno, né? Em que eu escrevo desde 2018. E óbvio que isso já se tornou outros cadernos, né? Mas eu lembro, assim, que um tempo atrás eu fui no Rio de Janeiro e eu achei um desses cadernos. Irado. E, mano, é emocionante. Emocionante, assim. Essa é a palavra, de ver
se cumprir coisas que eu escrevi que eu não lembrava, entende? Resultados financeiros, de ambientes que eu frequento, de pessoas próximas de mim. Mano, é muito louco, assim. Então, um pouco eu lembro de orar sobre essas coisas, sabe? De ter um caderno e de estar escrevendo, estar orando, de estar documentando o que eu estava vivendo, o que eu estava sentindo, entende? Então, com certeza, assim, ó, a ambição me trouxe até aqui assim, eu tô só no início da minha jornada, né, obviamente, mas muito mais longe de quem eu era, né? Você viu a realidade. Sim. Então, assim, a ambição me trouxe até aqui de não se acomodar, não se sentir satisfeito com o que eu tinha, não se sentir satisfeito de onde eu tava, sabe? Então, eu perdi muito a minha medida no processo de me afastar de pessoas porque não concordava com a mentalidade delas. Então, obviamente que eu desequilibrei muito isso. E com o tempo eu fui equilibrando de novo, né? Então, eu parei de... Eu literalmente, assim, ó, as minhas amizades, chegou um tempo que eu parei de andar com todos eles para construir um novo ambiente, né? E aí é onde entra o Ed, que foi quando eu me tornei videomaker dele e comecei a viver uma outra realidade de vida. Então era muito louco, cara, porque quando eu me tornei videomaker do Ed, e aí volta naquele papo de criar a oportunidade. No dia zero, antes de conhecer ele pessoalmente, eu mandei um e-mail para ele falando que aquele e-mail ia ficar salvo para posteridade. Eu tenho esse e-mail e eu falo assim, ó, esse e-mail vai ficar salvo para posteridade para eu ensinar para as pessoas como que se cria uma oportunidade, tá ligado? Eu tenho um print desse e-mail. Você não conhecia ele, não conhecia nunca você. tinha visto ele pessoalmente. Eu mandei o e-mail porque eu já sabia que ele seria a porta para eu começar a mudar minha vida, entendeu? E o Ed, ele tava num momento muito bom financeiramente, assim, tipo, multimilionário. E ele precisava de um videomaker. Eu tinha acabado de sair da Red Bull na época. E eu tinha uma câmera e eu sabia editar, eu tinha um programa de edição e eu tinha um MacBook, mano. Então, tudo que eu precisava tava ali. E um sonho. E um sonho, né? E aí eu mandei um e-mail pra ele. Enfim, entrei em contato com ele de várias formas. E aí eu consegui o acesso a ele. Ele me chamou pra ir numa loja que ele tinha na época no centro da cidade. Eu fui nessa loja e durante umas 4 horas ele não me atendeu e ele me deixou na recepção e tinha um cara na recepção ali também que, mano, não puxava muito assunto comigo, ele tava ali. E eu puxei assunto com esse cara. Eu descobri depois que esse cara era o segurança pessoal dele, mano. E ele deixou o segurança ali pra ver se eu era gente boa. Pra ver se eu não era... Sabe? Então, eu tava tão feliz de estar ali que eu comecei a puxar assunto com o cara, assim, ó. Tipo, terminou a reunião, o cara era meu amigo já, praticamente, sabe? Irado. E aí esse cara entrou na loja e eu falei... Pô, esse cara não é um cliente qualquer. Ele entrou na loja e daí ele voltou com o Ed, assim. E aí ele me recebeu e tal. E aí no dia da minha entrevista... a gente tinha várias coisas em comum. Ele veio da Baixada, ele fez judô, enfim, a gente tinha várias coisas em comum. E a idade nossa é um pouco próxima, sabe? Ele, tipo, acho que é 4 anos mais velho que eu, assim. Então a gente viveu coisas parecidas. E aí eu lembro de ter invertido a minha entrevista. Eu entrevistei ele, saca? E aí ele achou isso muito maneiro, assim. Tipo, ele viu que eu era diferente. E aí ali a gente começou a trabalhar junto. E qual era a minha ideia? Eu nunca fui um excelente videomaker. Eu sabia disso, né? E por quê? Porque eu só tava ali não pelo vídeo, mas pelo acesso. Eu sabia que eu precisava de uma oportunidade para não precisar de mais oportunidade, mano. E foi o que eu fiz. Então eu me ofereci para trabalhar de graça para ele durante 3 meses. E aí ele falou que homem nenhum trabalha para outro homem de graça. Então ele nunca me deixou trabalhar de graça. Cara, me deu muito acesso, assim. A gente se tornou bem amigo. Né? Até hoje a gente se fala, né? Óbvio que hoje eu tenho os meus negócios, eu já não tenho mais a mesma disponibilidade, mas até hoje a gente troca ideia, assim. E ele fala que, tipo, ele foi o primeiro cara, de fato, assim, que acreditou no Lucas antes de todo mundo, que comprou meu barulho, sabe? Sim. Que, tipo, falou, cara, beleza, vamos lá, vamos ver se tu vai virar alguma coisa mesmo, assim. E ele broncou as decisões que ele tomou. Isso é massa, né? Muitas pessoas podem falar que foi sorte, né? Mas eu acredito muito na definição de sorte, que ela é a oportunidade quando se encontra com o preparado. Com o preparo, assim. Foi o que você fez, né? Você criou uma oportunidade. Total, mano. Criei a oportunidade e abracei ela até o último minuto, sabe? Então eu lembro que um mês, assim, a gente trabalhando junto, ele me ligou, ele falou, tem passaporte? Eu falei, tenho. Aí ele, beleza, me manda teus dados aí, chegou uma passagem pra gente ir pra Europa junto, sabe?
Então, Primeira viagem para Europa? Não, eu já tinha ido para a Europa antes pela Red Bull, para produzir um evento. Pela Red Bull em Amsterdã. Essa foi, eu acho que minha segunda ou terceira viagem para a Europa, assim. E aí a gente ficou bastante tempo, a gente fez alguns países. E eu tava como videomaker dele, né? Então, e nessa viagem foi legal, porque a gente se aproximou muito, né? Viagem é bom para isso, porque você passa perrengue junto e tal. E aí a gente se aproximou junto. Qual foi o maior aprendizado que você teve com ele? Cara, você passou quanto tempo junto com ele? Foi muito assim, ó. Eu lembro que como eu falei para ele que eu ia trabalhar para ele durante 3 meses, eu sabia que eu tinha data de validade. Então, nesses 3 meses, eu andava com um bloquinho de notas e eu anotava tudo no bloco ou no celular. Tudo literalmente, tipo, literalmente tudo. O que ele pedia de entrada num restaurante chique? Como que ele se vestia para tal ocasião? Então, eu aprendi muita coisa e não é filosófico, é muita coisa literalmente. Tipo, eu aprendi a me comportar nos ambientes. Eu acho que se eu pudesse tirar assim, o maior aprendizado foi comportamento. Que comportamento é modelagem, de classe. Né? Tipo, isso é a definição total de modelagem, assim. É observação e espelhamento daquilo. Inclusive, eu aprendi a modelar tanto que, cara, assim, ó, alguns amigos pessoais dele começaram a se incomodar porque achavam que eu invejava a vida dele, mano. Só que, no fundo, eu só tava modelando. E o processo de modelagem é copiar e colar, entende? Então, é claro que eu copiava... Em um primeiro momento, né? Isso, eu copiava e colava na minha realidade, né? Então, tipo, eu não conseguia usar o nível de roupa que ele usava, andar no carro que ele andava. Não, mas eu modelava em tudo. Comportamento, trejeitos, eu comecei a modelar. Por quê? Porque, cara, isso é uma coisa que a gente aprende no marketing e faz hoje, né? Primeiro você aprende a técnica, depois você domina a técnica e aí você esquece a técnica. Eu tava no primeiro momento, aprende a técnica. Quando você aprende a técnica, você não precisa inventar a roda, você só copia. Aí você traz para tua vida. Você começa a experimentar isso na tua vida e entende o que funciona para você e o que não funciona. Várias coisas não funcionavam para mim. Sim. Entende? E eu abandonei. A ponto de, cara, eu aprendi, dominei. Agora eu tenho a minha identidade em cima disso. Então, aprende a técnica, domina a técnica, esquece a técnica. As pessoas que me viam enquanto eu estava aprendendo a técnica, elas me rotularam de invejoso. Porque eu estava aprendendo a técnica. Sacou? E aí você tem que ter ego, você não pode ter ego, porque senão você cai, mano. Você cai por terra, entende? Você, tipo, eu poderia, naquele momento ali, ter me desligado de tudo, porque, estão me chamando disso, daquilo, só que eu tinha um plano na cabeça, entende? Eu sabia onde eu precisava chegar. Sim. Então eu acho que de tudo que eu aprendi ali, cara, foi comportamento de classe. E aí é comportamento de classe, não é qualquer comportamento. É como se comportar nos ambientes, em qualquer ambiente que seja, saca? Legal. Me fala uma coisa, quando você conta sobre essas histórias e tudo mais, eu não sei se me parece ou se realmente é, mas estava inserido em um ambiente um tanto quanto materialista, não? Com uma visão final materialista, assim, de aproveitar e tudo mais. Em algum momento isso chegou a subir a teu coração? De riqueza e tudo mais? Como é que foi isso? Sim, era um ambiente materialista, era um momento da minha vida em que eu estava bem mal financeiramente, porque eu tinha acabado de sair da Red Bull, né, e depois a gente pode falar disso, assim, então eu tinha acabado de sair da Red Bull e eu estava recém-casado do meu primeiro casamento, e tentando empreender. Tava, tipo, tentando empreender de novo, né? Depois, porque eu comecei a empreender com 17 anos, em 2012, 2013, e eu nunca tive carteira assinada. Então eu tava no meu, sei lá, terceiro ou quarto empreendimento, assim. E sim, cara, eu tava bem mal financeiramente nessa época, e eu lembro de, tipo, eu só queria sair daquele lugar, sabe? Eu só queria ter, tipo, previsibilidade, eu acho que essa era a palavra, sabe? Previsibilidade, porque o momento em que eu tava vivendo, eu precisava disso. Eu precisava ter uma previsão de entrada de grana, né? E aí, imagina a cabeça de uma mulher que tá recém-casada há pouco tempo, em que o esposo dela fala que vai trabalhar de graça pra um cara. Saca? Então isso gerou muito conflito, assim, interno, sabe? Como é que era a tua relação, só fazer um adendo, qual que era a tua relação naquele momento com a igreja, com Deus? Você tava em que momento? Cara, eu sempre frequentei a igreja, mas nunca vivi Jesus, né? Durante muito tempo da minha vida foi isso. Eu ia pra igreja porque eu aprendi que tinha que ir pra igreja. Então eu era crente de domingo, né? Crente do culto de domingo.
né? Então eu não vivia princípios, eu não vivia Jesus no princípio, saca? É por isso que, inclusive, eu me deslumbrei com muita coisa, né? Eu perdi minha medida ali, foi acho que a primeira vez em que eu me deslumbrei mesmo, assim, de ficar emocionado. Acho que essa é a palavra, sabe? De emocionar com o que o dinheiro proporcionava. Entende? Então, sim, e aí eu me deslumbrei nesse primeiro momento com tudo que ele tinha acesso, com a idade que ele tinha. E, cara, era muito louco, mano, assim, era muita coisa, sabe? Tipo, a ponto de, tipo, às vezes a gente saía, viajava. Eu lembro que essa viagem que a gente fez pra Europa, inclusive, ele fez a viagem inteira, sei lá, acho que foram 15 dias, sem bucar nenhum hotel antes. A gente pisava no país, ele abria o booking e escolhia o hotel que ele queria ficar. Tudo na hora. Tudo na hora, né? Então, isso foi uma parada que me chocou, assim. Eu fiquei bem chocado com isso. Tipo, cara, como assim, mano? E aí eu entendi o que era liberdade geográfica, tá ligado? Eu entendi o que era ter liberdade, literalmente. E é muito contrastante, né, cara? Tu vê de uma realidade que não tem tanto acesso financeiro pra alguém que tem uma liberdade totalmente Mano, grande. Né? você não tá ligado. É muito... Eu lembro que de segunda a sexta eu ficava praticamente com ele ali e a gente andava de Porsche pra cima e pra baixo. De segunda a sexta, de Porsche pra cima e pra baixo. No final do dia, assim, no final do expediente, virava e mexia, ele tinha que me deixar pra eu ir embora pra casa. Ele morava na Baixada Fluminense, ele morava na Barra. Ele encostava de Porsche no ponto de ônibus, eu descia da Porsche no ponto de ônibus, o ônibus, o ponto inteiro parava, ficava me olhando com cara de tipo, o que você tá fazendo aqui? E eu entrava no ônibus, mano. E muitas das vezes era no horário de pico que eu ia em pé até Nova Iguaçu. E, moleque, eu ia chorando, assim, ó, tipo, descia a lágrima do meu olho, porque eu não era muito gritante o contraste. É muito contrastante, mano. Entende? Então, várias vezes isso aconteceu. E quando é que você entendeu que talvez essa medida não era tua? E talvez o acesso ao material podia te trazer algo, um apego talvez ao materialismo, que isso no final das contas a gente sabe que não leva a nada, né? Isso não te dá prazer, isso te dá um prazer a curto prazo, mas te não dá nenhuma satisfação a longo prazo ou constrói algo de fato. Algum legado ou algo de fato relevante. Como o Salomão fala, depois tudo isso é vento, né? Onde que foi que você encontrou a tua medida de fato? Ou quando que você percebeu que talvez essa medida não era tua? Quando eu comecei a ter dinheiro. Então, isso foi bem recente. Então, foi quando eu comecei a ter dinheiro e comecei a gastar muito dinheiro com coisa muito fútil, assim. Eu conto para as pessoas, né? Quem tá mais próximo já ouviu essa história, que uma vez eu e Carol, a gente saiu pra tomar um café no Pátio Batel. E literalmente a gente foi gastar R$15 e a gente voltou com a Louis Vuitton. Sim. Que é 1000 vezes mais que isso. Exatamente. Então, eu comecei a perceber que eu tinha perdido a medida, cara, quando eu tinha parado de falar não, eu parei de fazer conta. Eu não fazia conta pra coisa abaixo de, sei lá, R$5.000. Não tinha, entende? Tipo, era acessível. Porque você vai ganhando grana, você vai tendo crédito, você tem limites, teu cartão não recusa em lugar nenhum. Tipo, as coisas começam a ficar muito fáceis, literalmente. O dinheiro facilita muito a tua vida, sabe? E aí eu comecei a perceber que eu tinha me tornado um cara material 100%, assim. Então, durante muito tempo eu acordava pensando em como fazer mais, e como ter mais e tal. Isso nunca tem um fim, né? Nunca não sacia. Tem um fim, mano. Nunca tem um fim. E aí foi onde eu entrei na crise da medida. De eu preciso encontrar a minha medida. Por quê? Porque eu tava morando num apartamento de 190 metros quadrados, com acesso, enfim, viajando uma vez por ano para o exterior e achando que ainda tava pouco, mano. Só que daí é isso, aí eu olho para onde eu tava, eu olho para aquilo que eu orava e eu falo, cara, olha onde eu tô, mano. Tipo, que você tá achando que você não tem ainda? Por que você tá achando que ainda falta? Né? E aí é aquilo, é o amor eros, sabe? Sim. O amor ao que tu não tem. É sempre um amor para aquilo que você ainda não alcançou. E aí eu precisei entender que minha medida estava desequilibrada para começar a olhar para esse lugar com mais cuidado, assim. Eu disse, tipo, cara, eu sou muito mais abençoado do que eu imagino, entende? Eu tenho muito mais do que eu pedi. Sim. E, cara, isso eu acho que tem esse nível a gente tem comentado bastante sobre isso, de eu e você, a gente tem um nível de ambição e ao mesmo tempo essa ambição a gente tem que tomar cuidado e de maneira recorrente, que essa ambição ela não nos segue para impedir que a gente desfrute daquilo que a gente tem hoje e das coisas que de fato dão valor, né? Porque a gente quer acessar coisas maiores, ambientes maiores, pessoas, enfim, diversas coisas, só que a gente não pode nem um pouco perder
a nossa visão do que de fato importa. O que de fato importa, cara, família, outras coisas assim. Como que esse processo teu que que te ajudou a enxergar a tua medida e como que Deus te ajuda a validar essas coisas, sabe? De, cara, eu acho que essa que é a medida. Mas a gente sabe que Deus conhece nosso coração, conhece nossos caminhos, conhece nossos planos, né? Então, como é que você faz, você, Lucas, hoje, pra ter esse cheque com Deus, assim, entender, cara, é essa a minha medida de fato, é esse lugar que eu devo caminhar, esse nível de ambição tá saudável pra mim? Cara, eu ainda tô num processo de entender a medida ideal pra mim. Eu ainda não sei se eu encontrei, né? Então, acho que isso é bom deixar claro e frisado, que eu ainda não me sinto de tipo assim, eu vou parar por aqui, Sim. entende? E eu acho que encontrar a tua medida é um lugar de tipo assim, cara, eu tô muito satisfeito. E eu ainda não consigo dizer isso com toda a certeza do mundo, sabe? Eu ainda quero algumas coisas. Mas hoje eu já tenho uma coisa que eu não tinha antes, que é o desfrute de olhar para aquilo, de olhar para onde meus pés pisaram e de eu conseguir entender que, cara, aquilo é bom. Sabe? É você olhar e se sentir satisfeito, se sentir orgulhoso. Acho que é essa palavra, assim, ó. De ter orgulho da trajetória, de ter orgulho das conquistas e conseguir se alegrar com aquilo. Entende? Então, durante muito tempo eu orei para que Deus me desse essa... Cara, a palavra que ele de fato me desse contentamento, mano. Contentamento, entende? Que eu conseguisse desfrutar daquilo. Sim. Entende? Mas eu não sei se eu já 100% encontrei a minha medida, eu acho que ainda não, mas falta menos do que faltava, entende? Sim. E como que tá teu coração hoje enquanto a isso? A gente falou ali aquele momento do Ed, por exemplo, que teu coração tava mais nas coisas materiais, talvez, né? Tava mamon, Sim. talvez. Sim, total. E hoje, como que tá teu coração? Se a história de jovem rico se repetisse contigo, o que aconteceria, assim? Cara, claro que é algo a gente tá filosofando e supondo, né? Mas como é que você cuida hoje disso? Então, hoje eu já me sinto pronto pra dizer sim, porque eu já sei quem me sustenta, saca? Ótimo. Porque assim, ó, por várias vezes eu já me vi numa montanha russa, assim, é aquilo que eu falo nas palestras, né? O empresário hoje, ele consegue viver, ele consegue saber o que é ser milionário e extremamente quebrado no mesmo mês, né, mano? Tipo, o empresário, ele vive esse pico. E aí, quando a falta do dinheiro, por exemplo, ele mexe com a paz da tua casa, quando ele mexe com a tua sanidade mental, significa que teu coração ainda tá nele. Entende? Hoje, quando isso acontece, né, e por vezes acontece assim, fluxo de caixa da empresa baixa e tem que fazer um investimento e não tem, e tem que, mano, acontece ainda. E aí, só que hoje, quando isso acontece, eu sento no sofá e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, isso não mexe mais com a minha paz interior, entende? Então hoje eu tô bem mais pronto, saca? Sim. Bem mais pronto do que antes. E isso é bem... E é bom ver essa evolução. É bom perceber que o dinheiro não é a resposta mais, saca? Então eu acho que é isso, assim, ó. Só pensa em dinheiro 24 horas quem não tem dinheiro, mano. Isso eu aprendi. O cara que pensa em dinheiro 24 horas é o cara que não tem dinheiro. É igual o cara que falta oxigênio. Você não pensa em oxigênio. Você só pensa quando falta. Você não pensa que tá respirando. Você não pensa, entende? Você, tipo, tem coisas que você não pensa. O cara que não tem, ele pensa 24 horas. E eu era esse cara. Eu pensava 24 horas. Hoje não mais, saca? Hoje não mais. Hoje eu penso em outras paradas. Tipo, projeto, ideia, impacto, sei lá, viver, viajar. Antes não. Antes eu precisava pensar em dinheiro 24 horas porque eu não tinha. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Não julgo quem pensa porque esse é o momento de pensar mesmo. Se você não pensar nele agora, você não vai ter nunca, entendeu? Então... Qual que é a diferença de quem tem Jesus e quem não tem no formato de pensamento sobre o dinheiro? Ou no modelo que ele deve pensar sobre o dinheiro? Como assim? Por exemplo, você acredita que a pessoa que vive com Cristo e a pessoa que não entregou a vida dela para Cristo vive da mesma maneira ou deveria viver da mesma maneira com o dinheiro? De pensar 24 horas? De pensar, de ter planos, de qualquer coisa assim, no sentido de ter provisão.
Cara, é porque assim, ó, quem não tem Jesus não sabe, ele não sabe quem ele é depois de Jesus. Paulo Borges falou pra gente aqui, quando ele veio na conferência, o seguinte: quando um homem convertido encontra uma prostituta, ele sabe quem é a prostituta depois de Jesus. A prostituta não sabe quem ela é. Uhum. Entende? Então é função desse homem, em Deus, casado, chegar pra prostituta e falar pra ela quem ela é depois de Jesus. Essa pessoa que não sabe quem ela é depois de Jesus, ela não tem como pensar isso. Porque ela literalmente não consegue acreditar que a vida dela pode mudar da água pro vinho. Entende? Então ela não tem essa consciência. Ela precisa do Espírito Santo para entender. E aí a nossa função, que já tem, que já viveu e que já conhece o futuro das pessoas com Jesus, é contar para elas, sacou? Então eu acho que é um pouco disso, assim. Quem não tem Jesus precisa de um amigo que tenha Jesus. E aí esse amigo conta para ele: cara, não é por aí. Existe uma verdade além dessa. Existe um caminho mais excelente. Entende? Existe uma onda melhor do que essa onda aí que você tá sentindo, desse negocinho aí que você usa. Uhum. Sacou? Então eu acho que é um pouco disso, assim. Boa. Vamos voltar pra tua história do início. Quero que você conte. A gente não vai ter tempo pra contar, talvez ela inteira, né? Então, mas me fala pro pessoal onde é que você veio, como é que foi tua infância. Uma das coisas que a gente conversou também, eu deixei isso muito claro pra você e pra Carol quando eu conheci a família de vocês, é porque a cultura, talvez, do ambiente que vocês nasceram, é totalmente diferente da minha. Totalmente diferente da minha. Eu venho de uma cultura onde, cara, todos os meus familiares, nenhum deles é, por exemplo, separado. E quando vai ver a família de vocês, todos são separados praticamente. Mãe, pai, tio, filho, primo, mano, todo mundo tem um casamento separado. E isso não tem como dizer que isso não impacta, né? Então eu quero fazer isso, quero fazer esse adendo de contar um pouco da tua história, da tua infância, do teu crescimento, pra gente pegar uns pontos futuros e entender como é que esses princípios que antes eram quebrados foram restaurados na tua vida por meio de Cristo. Cara, eu vou resumir bem, assim, né? Porque senão, enfim. Por favor. Então, eu não lembro de ver meus pais juntos, né? Então, quando eu me entendi gente, quando eu percebi que eu era gente, eu já não tinha meus pais juntos. Então, eu nunca senti falta, eu não sei o que é ter pais juntos. Uhum. Então, eu não tive o impacto de saber e de sentir esse impacto da separação. Por exemplo, meu irmão já sentiu. Sim. Né? Então, tipo, o pai do meu irmão se separou da minha mãe, ele já tinha 8 anos. Então, pra ele foi muito pesado aquilo ali. Eu não vivi isso, porque pra mim eu já cresci daquele jeito, né? Uhum. A minha mãe sempre foi cristã, né? De berço, assim. Então, minha mãe me ensinou a orar. Minha mãe, ela conta que quando ela me apresentou pra Jesus, foi a primeira vez que ela foi batizada em línguas. Então, foi durante a minha apresentação, né? Ela disse que eu tava com ela ali e ela foi batizada em línguas a primeira vez enquanto estava fazendo a minha apresentação para Deus, né? E minha mãe, ela foi mãe muito nova. Meus pais foram pais novos. Eu acho que eles tinham 18 ou 19 anos. Uhum. Então, eu lembro que a minha mãe me conta que ela fez uma oração de que, tipo, ela chegou para Deus e ela falou assim, ó, eu não tenho condição nenhuma de criar essa criança. Minha mãe veio de uma família da favela, né? Então, a minha avó sempre morou na comunidade. E minha mãe não tinha realmente condições, assim, de me criar. Não sei onde ela trabalhava na época. E ela chegou pra Deus e ela falou assim, ó, toma, cuida dele pra mim, porque eu não tenho condição de cuidar, né? Ela me conta que ela fez essa oração, assim. Então minha mãe me ensinou a orar. Eu lembro de eu estar na casa da minha mãe criança, ela antes de dormir, vamos orar e tal, e aí me colocava de joelhinho ali e tal, me fazia orar. E eu lembro dessas paradas, desses flashes, assim. Então foi a minha mãe que me apresentou pra Jesus, assim. O meu pai, ele nunca foi um cara espiritualizado. Ele crê, ele sabe que existe, eu acredito que ele ora, ele faz as orações dele, mas ele não é o cara que frequenta igreja, ele nunca sentou comigo e me falou, ó, Jesus é esse cara aqui, ele é um cara da hora. Ele não teve essa conversa com o meu pai, entende? O meu pai também não teve pai, enfim, ele foi criado só pela mãe dele e tal. Então, cara, eu já vim de um contexto em que o meu pai descobriu o que era pai sendo pai. Ele não teve pai. A minha mãe, ela teve esse momento em que ela engravidou na adolescência, não tinha condição nenhuma de me criar e precisava da ajuda de todo mundo pra me criar. Então eu nasci ali nesse meio, mano. Eu nasci nesse meio. Então eu ficava metade com um, metade com outro. Eu lembro sempre, por exemplo, pra mim, Natal e Ano Novo sempre foi um rolê, mano. Sempre foi logística, porque eu tinha que estar Natal com um, Ano Novo com outro, senão dava briga, tá ligado? Pode crer. A minha vida inteira foi isso, sabe? Uhum.
Então eu cresci nessa situação. Nunca me faltou nada. Nunca, isso eu não posso dizer. Não passei fome, até onde eu me lembro. Tipo, muito pelo contrário, cresci gordinho, sacou? Cresci comendo mais. Então eu nunca tive essas dificuldades ali de tipo, meu Deus e tal. E eu aprendi, mano, desde muito cedo, que favela, e pra quem morou lá sabe disso, sim, sabe que é verdade. Muita gente acha que favela é carência. Favela não é carência, mano. Favela é potência. Que sentido? Cara, no sentido em que dentro da favela você tem muito mais oportunidade. Não muito mais oportunidade, talvez essa não seja a palavra. Mas você tem muitas oportunidades que um jovem do asfalto não tem. Por quê? Porque projetos sociais, você tem empresas investindo, você tem ONGs funcionando lá dentro. Então, assim, ó, os meus amigos do asfalto, por exemplo, não falavam inglês. Os meus amigos da favela já falavam inglês. Que seriam, tipo, amigos do asfalto, tipo, Baixada, outros Não, lugares, assim, carentes, só que... amigos que não moravam na favela, que não moravam numa situação Ok. de comunidade, saca? saquei. Mas que moravam num bairro aleatório na cidade, só que não tinha acesso à comunidade. Porque, assim, quando você mora numa favela, você tem acesso à droga, você tem acesso à arma, você vê isso no teu dia a dia, no teu cotidiano. Sim. Então você vive num território hostil. Os meus amigos que viviam no asfalto não viviam nesse território. Era prédio, mano. Tipo, entrava e subia pro prédio, saca? E aí, o que aconteceu, assim, ó. Quando eu entendi que favela não era carência e favela era potência, por quê? Porque os meus amigos da comunidade falavam inglês, já tinham viajado para outros países, tocavam um instrumento clássico, e aí eu digo violino, violoncelo, saxofone, e os meus amigos do asfalto, né, que julgavam, às vezes, assim, quem morava na favela como menor, não tinha nada disso, saca? Doido. Então é muito louco como as pessoas enxergam a favela, porque quem enxerga de fora enxerga o que a mídia conta. Quem tá lá dentro vê outra realidade. Pô, lógico, tem um movimento, tem uma sensação de hostilidade, a qualquer momento a tua vida tá em risco, sim, isso é verdade. Mas achar que todo mundo que tá na favela é duro, quebrado, pobre, mano, você tá maluco. Vocês não estão ligados, entendeu? E é muito louco, assim, principalmente pra quem vem do sul. Tipo, você veio de Chapecó, mano. Você não consegue imaginar uma realidade dessa. Nem ferrando. Entendeu? Cara. Nem ferrando. Mas, cara, é assim, ó. Existem, cara, palácios, casas lindas dentro da comunidade, entende? Tipo, casas lindas, melhores do que a sua, provavelmente, entende? Tipo, de quem tá assistindo, assim. Porque, cara, é muito louco, entende? Então é isso, assim. Eu não jamais, assim, não consigo olhar para aquele momento da minha vida em que eu morei lá e achar que foi ruim, mano. Porque não foi, tá ligado? Que doido. Não foi. Que doido. A gente pode entrar em assuntos difíceis? Podemos. Já estamos, na verdade, né? Nesse começo. Mas você teve um relacionamento antes, né? Você teve um casamento antes do seu atual. Sim. E eu queria entender como é que começou isso, como é que começou esse casamento e... Enfim, a gente vai desenrolando essa história depois. Sim, eu tive um relacionamento de 12 anos antes de conhecer a Carol. E eu conheci ela no colégio, né? Tipo, foi namorinho de colégio e foi crescendo. Eu lembro de quando ter pedido pra namorar com ela, eu cheguei pro pai dela e falei que eu iria namorar, noivar e casar. Né? Quando ele me perguntou o que eu queria com a filha dele, eu falei, eu quero namorar, noivar e casar. E foi o que aconteceu. A gente namorou, noivou e casou dentro desse período de 12 anos. Né? A gente ficou casado, se eu não me engano, 4 anos. Mas a gente viveu um relacionamento e toda a minha adolescência, infância / adolescência ali, foi com uma outra pessoa. Que não foi a Carol, entende? Então, inclusive, assim, ó, a minha amizade com a Carol surgiu por causa e depois desse relacionamento. Porque eu tentava... Eu pedi ajuda pra Carol pra entender o que estava acontecendo e por que eu tava terminando, entendeu? Sim. Então a Carol surge na minha vida muito como uma super amiga que me entendia. Sabe? Aquela amiga que, tipo, eu posso falar com ela sobre isso que ela vai me entender, entende? Sim. E a Carol surge na minha vida bem nesse momento. Então, sim, eu vivi um relacionamento antes, me casei com 21 e divorciei com 25 e foi casamento mesmo, papel, tal, foi tudo isso. E, cara, o que você aprendeu durante isso? Por que o casamento não deu certo? Por vários fatores. Porque Jesus saiu do centro, porque eu era imaturo, porque eu não tinha condição financeira de sustentar a bronca de ser casado, né? E eu acredito muito que, assim,
Você não ter condição financeira, naquele momento tá tudo bem. O problema é quando vocês não conseguem se tornar parceiros naquilo e, por exemplo, o cara quer empreender, ou a mulher quer empreender, e um não fortalece o outro nesse sentido, sabe? Isso aqui. Então tinha muito disso, assim, mas o estopim pra gente se separar não foi nada de, tipo, traição e tal. Não, foi quando, eu lembro exatamente que a gente teve uma conversa, e a gente tava viajando, eu virei pra ela e falei assim, qual é o teu plano daqui a 5 anos, onde tu se enxerga? E ela falou assim, fazendo novela. Ela era uma figura pública, né? Não sei se é mais, porque eu não acompanho, mas ela era uma figura pública, trabalhava na Rede Globo, e ela falou, quero estar fazendo novela. E você? Eu falei, quero estar viajando o mundo e tendo minha empresa. Não encaixava, tá ligado? Sim. Tipo, ela tinha planos em que a minha vida não encaixava, e eu tinha planos em que a vida dela não encaixava. Você acredita que faltou esse alinhamento antes do casamento? Ou, na verdade, depois que vocês casaram, muitas coisas, os planos mudaram? Cara, eu acho que com tanto o sucesso dela, né? Porque assim, ó, quando a gente casou, ela não era uma figura pública. Ela sempre teve o sonho de ser. E pra carreira dela, aquele lugar ali era muito importante, né? Então, eu era produtor dela, eu cuidava de toda a carreira dela como um todo, né? Ajudava em tudo, literalmente. Então, tudo que aconteceu na vida dela, a gente planejou. A gente planejou a vida dela. Eu não planejei a minha, porque eu tava planejando a vida dela. E aí, quando eu saí dos fixos que eu tinha, que era a Coca, que era a Red Bull depois, a minha vida ficou meio, tipo, e aí? Ficou de segundo plano, entende? Isso aqui. Porque eu tava estruturando a vida dela, entende? Então eu estruturei a vida dela inteira e a minha vida eu não estruturei. E aí quando eu fui correr atrás do meu prejuízo, a dela tava estruturada, a minha não tava, entendeu? Então eu não acho que foi um problema antes, foi um problema no depois, assim. Eu acho que as nossas vidas tiveram sucesso, entende? E o sucesso na vida profissional sem Jesus no centro, cara, foi cada um pra um lado, entende? E eu acredito que isso foi a melhor coisa que pôde ter acontecido pra ela e foi a melhor coisa que pôde ter acontecido pra mim, entende? O que acontece nesse processo é que enquanto eu tava construindo a empresa que eu tenho hoje, eu tava com ela no início. Ela tava na minha vida nesse início. Então, ela pegou todos os piores momentos. O desfrute, que foi quando eu comecei a ver grana, ela já não tava mais, sacou? Então, isso foi muito louco, assim, porque quando eu comecei a, cara, ver grana de verdade, eu já tava sozinho, entende? Então, cara, foram muitas coisas, assim, eu acredito que imaturidade de ambas as partes, né? A gente casou com 21, então não tem como você falar que você tem maturidade pra casar com 21 anos, né? Principalmente, assim, se você não tiver outras referências de casados pra tu se agarrar. Principalmente, entende? né? Então isso, e da onde a gente veio, cara, era difícil mesmo, sabe? Eu lembro que da igreja que a gente cresceu, que era uma assembleia, a gente saiu daquela igreja porque eu não tinha referência, mano. Eu não conseguia pedir conselho pras pessoas. Porque eu não via ninguém como referência, saca? E aí a gente saiu dessa igreja, foi pra uma comunidade batista. Ali foi onde a gente conseguiu, tipo, caraca, agora eu posso pedir ajuda, entende? Foi uma igreja mais madura, foi uma igreja que já entendia a graça, entende? Então ali, inclusive o Vitão, que é o pastor dessa igreja e ainda é meu pastor, né? Eu peço muito conselho pra ele também, né? Quando eu vou pro Rio, eu frequento a igreja dele. Ele acompanhou a gente no término, né? Então, quando a gente começou a cogitar a possibilidade de terminar, a gente levou pra ele, mano. Então, tipo, a gente tinha pastor nesse momento, entende? Só que ele, inclusive como pastor, ele viu assim, cara, ela tá de decisão tomada, você tá de decisão tomada. Tipo, não tem o que eu faça, eu não vou mandar vocês ficar junto pra daqui a pouco vocês terminarem de uma forma muito pior, entende? Então eu lembro da gente ter tido essa conversa, assim. O quanto desse divórcio consegue ver, assim, que tinha orgulho nisso, assim? Ou... Você deu um sorriso aí. 100%. 100%. Tá, eu ia te perguntar, pra finalizar esse assunto do divórcio, qual foram os seus aprendizados desse período? Mano, foi muito. Foi muito, assim, foi muito. Hoje, obviamente, eu olho pra trás e eu fujo de todos os lugares possíveis pra não cometer os mesmos erros hoje com a Carol. Entende? Então, assim, eu não consigo te elencar um porque foram muitos, de fato. Entende? Eu consigo, hoje, na posição que eu tô, com 30 anos, olhar pra 10 anos atrás e, cara, entende? Eu era um menino, mano.
Eu era um menino que achava que era homem, entende? Então, de fato, assim, a gente cometeu vários erros, Uhum. saca? Partindo a história seguinte, a parte boa dessa história, como é que foi que você conheceu a Carol? Você comentou a parte do início ali, mas como é que foi o casamento de vocês? Ou seja, algumas histórias bem legais. Acho que é interessante de comentar sobre isso. Cara, a Carol, ela surgiu na minha vida literalmente depois de eu terminar o meu primeiro relacionamento. Eu não conhecia a Carol, eu nunca tinha visto a Carol. Ela era dona de uma clínica que eu atendia, Uhum. né? Que inclusive quem me apresentou pra ela foi a minha cunhada, né? Do meu primeiro relacionamento. Ok. E quando eu conheci a Carol pessoalmente, eu já tinha terminado. E a gente se conheceu literalmente no momento de amizade em que ela também tinha terminado um relacionamento de 4 anos. Então a gente estava vivendo a mesma coisa. Eu do lado do homem, ela do lado da mulher. E eu pedia para ela traduzir para mim o que estava acontecendo na minha vida e ela a mesma coisa. Né? Então a gente estava trocando, batendo essa bola assim. Uhum. O nosso relacionamento, ele surge no intervalo da nossa amizade. O nosso relacionamento só foi surgir depois de vários dias. Porque era o mesmo momento de vida, praticamente, vocês Mesma estavam coisa. tipo, se conectando Os demais. dois estavam com liberdade financeira, liberdade geográfica e saindo de um relacionamento. Uhum. Entende? E aí ela não queria se relacionar de forma séria comigo. Por quê? Porque ela tinha certeza absoluta que eu voltaria pro meu primeiro relacionamento. Uhum. Ela tinha certeza absoluta, mano. Absoluta. Como é que foi isso? Não, ela me falava, tipo, ela não queria ser o tapa-buraco, entende? Sim. Porque ela sabia que a qualquer momento eu poderia voltar pra um relacionamento de 12 anos, irmão. Uhum. Entende? E aí a gente evitou, uma boa parte do tempo, se relacionar por conta disso, porque ela não queria, entendeu? Então, quando a coisa foi acontecer, já tinha acontecido várias outras coisas, tanto da parte do meu primeiro relacionamento, quanto da minha parte, entende? Então, tipo, a gente já tinha, de fato, esfriado. Eu conheci a Carol, eu tava de aliança ainda, pra tu ter ideia. Uhum. Sacou? Porque eu não tinha tirado a aliança, porque eu realmente tinha esperança de que talvez a gente voltasse um dia. Só que isso durou, sei lá, 10 dias, assim. Dentro desse período de 10 dias, como eu era produtor dela, eu recebi algumas coisas, né, de backup do e-mail, e aí eu entendi que não era mais pra ser. E aí eu abri mão daquele relacionamento de fato, entreguei pra Deus, tirei a aliança, e aí, a partir daquele momento, eu cheguei pra Carol e falei, cara, agora acabou assim mesmo. Tipo, agora acabou. E ainda assim, a gente foi levar tempo pra, de fato, ter um relacionamento. Uhum. Né? A gente ficou quase 1 ano e meio sem se relacionar como namorados, assim, ó, tipo, minha namorada. Como é que Deus se relacionou pra você nesse final de casamento? Cara, eu literalmente, assim, eu conheci uma outra face de Deus, sabe? Que... Como é que eu posso te dizer, assim? Eu não quis, cara, e eu acho que as apostas de todo mundo era que eu me jogasse no mundo mesmo, assim. Porque eu tava com todas as chaves pra fazer isso. Tava com grana, tava solteiro depois de vários anos. Só que eu já tava um pouco mais maduro num sentido de, tipo, eu sei que isso aqui vai ser só ilusão, mano. Uhum. Entende? Então, eu não fui com todo... Eu não me joguei do precipício de cabeça, tá ligado? Tipo assim, que eu poderia ter feito. Sim. Entende? Então eu lembro que eu comprei uma passagem e fui pra Dubai. Porque eu fui esparecer lá, entende? Assim, o Ed, inclusive, tava nessa viagem que ele ia noivar em Dubai. Ele comentou comigo, eu falei, pô, mano, posso ir? Aí ele, pode. Comprei a passagem e fui, sabe? E eu tava bem nesse momento de término, assim. Então foi isso, assim. E Deus, cara, ele teve muita misericórdia, assim. Ele me protegeu muito. Me protegeu mesmo, assim, nesses momentos. Eu consegui entender que eu não me sentia... Eu não sentia o peso de, tipo assim, caramba, sou um pecador porque agora eu sou divorciado, sabe? Ou não tenho... Família já não é mais pra mim. Sim. Em momento nenhum, essa mentira vem no meu coração. Muito pelo contrário, tanto que eu casei logo depois com a Carol, sabe? Então essa mentira, ela não subiu no meu coração. Eu não me senti menor.
eu consegui forças pra me manter como um homem digno, pra não ofender o meu passado, pra não desonrar a vida que eu tinha construído 12 anos com a primeira pessoa, Uhum. entende? Então, eu realmente, assim, eu consegui passar bem pelo divórcio. Dói, normal, entende? Tipo, dói, mas passou, tá ligado? Uhum. Passou. Fato. E aí é isso, assim, hoje, mano, eu vivo uma outra vida, assim, ó. Uhum. Eu tenho Total. dificuldade, inclusive eu falo isso com a Carol, eu tenho dificuldade de lembrar desses momentos, assim, sabe? Eu não consigo acessar com tanta facilidade. Sim. Isso é muito doido. Muito. Como é que foi o casamento com a Carol? Você comentou do início do relacionamento de vocês, mas como é que foi a decisão pra vocês namorarem e a decisão pra casar? Quando é que isso veio e quanto tempo que isso durou, assim? A Carol, a gente ficou durante um tempo junto, assim, aí se afastou, aí voltou a ficar de novo mais próximo, né? E aí, nesse momento, ela não queria viver outros relacionamentos, ela queria um namoro de fato. Uhum. E eu falava pra mim, não tô pronto pra namorar, tipo, eu não quero namorar agora. E realmente, assim, eu não me sentia com coragem para me jogar num relacionamento de novo, né? Então, esse momento, assim, foi um momento importante na minha vida, porque eu queria muito estar com a Carol, mas eu não queria o status, sabe, de namorado. Eu não queria viver isso. A responsabilidade, A no caso. responsabilidade, essa é a palavra. Sim. Né? Essa é a palavra. E ela fala, e ela brinca que ela queria mandar em alguém, né? Ela queria mandar em mim, ela queria que eu desse satisfação pra ela. Uhum. E aí a gente chegou num dia assim, ela falou assim, e aí, cara, me botou na parede assim, e aí, até quando? Né? Tipo, até quando a gente vai ficar nessa palhaçada? E aí eu falei, não, você tem razão, né? Tipo assim, tá na hora de virar um menzinho de novo. E aí a gente começou a namorar. A gente começou a namorar em setembro, e em fevereiro a gente fez uma viagem pro México, a gente ficou um mês no México, e aí eu pedi ela em noivado em Tulum. Setembro pra fevereiro dá 5 meses? Por aí. Por quê? E aí por que foi rápido, tecnicamente? Porque eu já fui casado, eu já tinha sido casado, ela também, a gente já sabe que não tem segredo, assim, ó. Entende? A gente já sabe o que acontece no dia 1, no dia 2, no dia 3. Sim. Entende? A gente já tinha desbloqueado aquilo. Já não era um lugar de. Sabendo disso, quais são as qualidades e os princípios que você desejava encontrar na Carol, que você encontrou? Ou que você também aconselharia alguém pra encontrar que tá nesse momento de solteiro ou tá namorando, que deve buscar uma mulher assim, em qualidades, e também pra mulher e vice-versa. Cara, eu não sei se talvez tenha mudado de antes pra hoje, mas na época, tipo, a Carol. O que mais me chamou a atenção na Carol é que ela era independente, ela literalmente não dependia de mim pra absolutamente nada. Ela era muito inteligente, então, tipo, a inteligência dela de resolução de problemas, e ela era muito cuidadosa com a família dela, comigo, tipo, muito cuidadosa, sabe? Tipo, ela tinha muitas valências. Muitas valências positivas, né? E tinha um fator X que era a minha avó, mano. Como assim? A minha avó. A minha avó, por par de mãe, a dona Branca, ela tem um superpoder que ela olha pras pessoas e ela fala se vai dar certo ou não vai. Sabe? Tipo assim, não é nada místico. Ela só olha, gostei de você, não gostei de você. E a minha Sim. avó é essa pessoa. Se ela não gostar de você, ela vai virar e vai falar assim, ó, sai da minha casa. Ela vai deixar claro. Não, ela vai falar, sai da minha casa. Uhum. Essa é minha avó. E todo mundo ama ela desse jeito. E aí eu levei a Carol pra minha avó conhecer, mano. E quando a Carol se despediu da minha avó nesse dia, minha avó virou pra ela e falou assim, volte sempre. Mano, nessa hora minha mãe me olhou, eu olhei pra minha mãe, todo mundo se olhou e falou assim, mano, a partir de agora já era. É ela, tá ligado? Uhum. A Carol talvez nem sabia, assim, mas todo mundo da família tinha Da família sacado já já. tava ligada. E aí depois disso, assim, cara, eu, tipo, literalmente comecei a cogitar a possibilidade da gente se tornar uma família, entende? Comecei a olhar de novo pra esse lugar, assim. E aí sendo pastorado, né? Então, tipo, o meu pastor, ele tava me acompanhando lá do Rio, né? O Vitão. Ele tava acompanhando todo esse processo, assim. E eu falava pra ele, tava confuso, falava pra ele os meus medos e tal. E ele nunca me antecipou, ele nunca me jogou pra esse lugar de, tipo, não, você tem que casar de novo, você tem que casar logo. Não, Sim. ele falou, cara,
esteja bem. Porque ele sabe a responsabilidade que é um cara mal casado, Sim, né? Um cara que 100%. casou errado. Ele sabe que isso vai impactar na tua vida depois, entendeu? Então ele foi muito sábio, assim. E eu sempre tive o coração muito ensinável de entender os meus processos, sabe? Entender os meus processos, os meus caminhos, aonde eu podia pisar, onde eu não podia pisar, onde eu tava errando, aonde eu não tava errando. Muito bom. Vocês fizeram cerimônia de casamento? Então, aí o que que acontece? Carol, o último relacionamento dela, segundo ela terminou porque a palavra casamento foi citada, foi falada, assim, tipo, do ex dela começar a pensar e cogitar o casamento. E ela sempre correu desse lugar, ela nunca quis casar. Carol nunca quis ser mãe, entende? Pela realidade dela, entende? Tipo, pelo Sim. background que ela teve, pelas histórias que a mãe dela viveu e da Ia forma ser com que a mãe dela maravilhoso um viveu. dia, inclusive, a gente entrevistar ela e você fazer perguntas pra ela, né? Ia ser sensacional, mas um parênteses, vai lá, continua. E aí o que que rolou? Ela nunca quis casar, mano. E aí a gente estava numa festa de aniversário de um amigo que ele é psicanalista, assim. Ele trabalha com relacionamentos. Ele é especialista em relacionamentos, inclusive. Rafael Cobra. Obrigado, irmão. Você foi muito importante nesse momento. E o Cobra, ele era o meu mentor, assim, de certa forma. Meu irmão e meu mentor, né? Então ele também era um cara que eu pedia muita ajuda, que participou de todo esse momento do meu divórcio. Ele me acompanhou junto ali com o Vitão. E aí o Cobra, quando a gente chegou e eu falei pra ele que a gente estava num relacionamento e que a gente ia casar, mas que não ia ter cerimônia, ele virou pra gente e falou assim: Lucas, senta aí, preciso te contar uma parada. Aí eu sentei com ele, isso no aniversário do filho dele, mano, no meio da festa. Uhum. Ele virou pra mim e falou assim: cara, olha só, eu atendo casais a minha vida inteira e 90% dos casais, de 9 a cada 10 casais que se separam depois de casar, são casais em que eles não têm uma cerimônia. Aí eu, tá, qual é a relação, tipo assim, por que você tá me contando essa história? Sim. E ele falou assim, o que acontece, cara? A cerimônia é uma coisa que acompanha o ser humano. Quando você nasce, tem uma cerimônia. Quando você morre, tem uma cerimônia. Quando você se forma no colégio, tem uma cerimônia. Quando você se forma na faculdade, tem uma cerimônia. Quando você é promovido no trabalho, tem uma cerimônia. A cerimônia é uma coisa que pro ser humano ela é muito importante. Quando um cara chega pra uma mulher e simplesmente se junta, e não existe a cerimônia, não existe um marco mental, todo ciclo que não termina, ele continua. A cerimônia do casamento é para você terminar o ciclo do noivado e a partir de agora você casou. Nessa cerimônia existe um ato simbólico, né? Na maioria pelo menos, existe um ato simbólico que é você pegar, tomar do pai da menina, Sim. ela. Uhum. Então você tira da responsabilidade dele e agora a responsabilidade é tua. Tu aperta a mão desse cara. Saca? Tu aperta a mão desse cara. Então, essa cerimônia, cara, o casamento, né? E aí a gente tá falando de fato da cerimônia, não do ato de casar no papel, mas a cerimônia de casamento, ela é muito importante para cravar um marco mental na cabeça de vocês. Então ele falava, e ele como especialista, acompanhando casais o dia inteiro, ele falou, cara, o cara que termina o casamento de forma mais fácil é o cara que ele tava no namoro e ele simplesmente botou a mulher pra dentro de casa e eles começaram a morar junto. Pra esse cara simplesmente abrir a porta e chutar lá pra fora é 2 palitos, É tão mano. fácil quanto foi pra colocar de dentro. É 2 palitos. Aham. Por quê? Porque ele não tem compromisso com ninguém além dela. Sim. Ele não chegou pro pai dela, ele não chegou pra mãe dela, ele não se reuniu perante a família pra aqueles homens que ele admira, pra aquelas mulheres que ele admira, entende? Então ele simplesmente abriu a porta, ele entrou, eles moraram juntos, não deu certo, irmão, abre a porta, ela vai embora, zero estresse. Uhum. Então ele me explicou ali a importância da cerimônia. Só que, irmão, faltavam 7 dias pra gente assinar o papel. E eu produzi uma festa de casamento em 7 dias. Absurdo. Sacou? E aí foi, cara, assim, foi lindo. Como é que foi, exato? Foi lindo, a gente fez uma festa bem intimista. Eu lembro que a gente mandou o convite em vídeo para as pessoas bem próximas, assim, e a gente só falou para as pessoas irem, não falou mais nada, assim, porque a gente queria que só fosse realmente as pessoas que se importavam em estar lá. Tem que comemorar as podas, né, irmão? Aquela vez a gente não era próximo. Exato. E aí eu lembro que a gente mandou o vídeo para as pessoas faltando poucos dias para a festa, porque realmente, independente do momento que a gente mandasse, já faltariam poucos dias, porque a gente começou a produzir com 7 dias. Sim.
E aí só foram realmente as pessoas que, cara, conseguiram estar lá, né? Que se esforçaram pra estar lá e tudo bem. E aí foi incrível, cara, assim, ó, tipo, a Carol fala que ela não sabia que queria casar e que precisava casar até o dia do casamento dela. Irado. Entende? Então ela fala que foi um dos dias mais especiais na vida dela, assim. E aí a minha vida muda a partir desse momento. Tipo, muda completamente, eu sou um novo homem, tipo, total, assim, ó. Quem me conheceu há alguns anos atrás, cara, não me conhece mais, literalmente, precisa me conhecer de novo. Porque aí eu comecei a viver Jesus. Aí eu acertei no início, sabe? E, tipo, eu estruturei tudo do princípio. Eu já sabia onde eu errava, eu já sabia onde eu tinha errado. Aí eu comecei a construir, mano, com Jesus no centro, entende? Aí a gente fez tudo certinho, assim, pra hoje a gente colher frutos desse relacionamento, que é um relacionamento saudável que influencia os influentes. Sim. Entende? Então hoje de fato a gente consegue ver frutos, hoje muito mais estrutura, a gente tem muito mais maturidade e não depende literalmente de nada nem ninguém para fazer dar certo, só a gente e Deus. Sim, o que que mudou no teu entendimento, no teu relacionamento com Cristo, que fez tanta diferença, assim? De você antes somente conhecer Ele pela igreja, participar e não ter intimidade com Ele, pra hoje ter um entendimento diferente, ter uma compreensão diferente e ter um relacionamento mais íntimo, assim. E viver esses princípios na prática, né? Antes eu ouvia sobre Deus. Ou seja, eu ouvia de Deus de ouvir falar, eu ouvia sobre Deus. Uhum. Hoje eu ouço de Deus, que é completamente diferente. Sim. Eu falar do Murilo pra alguém é completamente diferente de alguém te ouvir falar de você pra ela. Uhum. Então antes eu ouvia sobre Deus, de outras pessoas. Eu não tinha relacionamento, eu não tinha profundidade, eu não tinha nada disso. Eu só ia pra igreja, mano. Ponto final. Então eu ouvia sobre Deus. Hoje eu escuto de Deus. Entende? Então hoje eu busco, de fato, até pela posição que a gente ocupa, até por estar pastoreando outras pessoas, é fundamental e necessário que tu tenha esse momento, sabe? Então assim, você precisa buscar se aprofundar nisso, entende? Então assim, ó, fui batizado, sei lá, com 14 anos, entende? Mas assim, foram coisas, foram marcos importantes na minha vida, mas que aquilo ali não significava nada. Tipo, não tinha mudado nada no meu relacionamento com Deus, entende? Sim. Então eu fui viver Deus e entender a profundidade de quem Ele era, tem, sei lá, 4, 5 anos, entendeu? Quais foram os lugares que te apresentaram pra isso? Ou qual que foi o entendimento específico que te fez mudar esse entendimento? Não entendi. Qual que foi, por exemplo, o ambiente que você acessou que te fez mudar esse entendimento sobre Cristo? Porque geralmente aquela compreensão que você tinha sobre Jesus e o fato de você estar vivendo talvez só conhecer por falar e não viver os princípios de fato do cristão, é porque provavelmente o ambiente que você estava não te apresentou de tal forma ou você não teve o entendimento correto para absorver aquele conhecimento. Então, qual que foi, se foi um ambiente específico que te fez mudar essa chave, ou foi uma sequência de acontecimentos ou algum conhecimento específico que te fez mudar esse entendimento? Acho que foi um pouco dos dois. O fato de eu ter mudado os ambientes me ajudou muito. A primeira igreja, né, a igreja no qual eu me batizei, que foi essa assembleia, eu não tinha referência. Tipo, Jesus era pregado como religião mesmo, sabe? Tipo, tinham ritos mesmo, assim, é religioso, sabe? Sim. Então, cara, sei lá, enfim, faltou o culto, você vai pro banco. Então, não tinha muito, sabe? Não tem como, assim, ó, hoje eu olho para aquilo, eu falo, beleza, foi importante. O Elder, ele me ensinou muito isso, né? Ele fala assim, ó, quando você pega um ônibus para um destino, o primeiro ônibus que te levou, cara, nem que seja 2 quarteirões para frente, ele fez a parte dele. Sim. Então, aquela primeira igreja, ela me ensinou sobre doutrina, sobre me santificar, sobre várias coisinhas, entende? Só que isso era literalmente assim, ó, ao pé da letra, né? Então, era pesado, o fardo era pesado. E eu nunca acreditei que viver Jesus era pesado. Uhum. Então, na minha segunda igreja, na comunidade batista, ali eu já tive um pouco mais do entendimento da plenitude de quem Cristo era, da graça, da cruz, depois da cruz, entende? Então ali eu já comecei a entender, me aprofundar e me relacionar melhor com Deus. Quando eu venho para Curitiba, eu já venho com uma cabeça mais preparada, eu já venho com uma cabeça
de preciso encontrar uma igreja madura, entende? E uma igreja madura, ela é composta de pessoas maduras, de membros maduros, entende? E aí nessa igreja, quando eu cheguei na igreja no cinema, eu comecei a descobrir esse lugar. Aí eu comecei a frequentar a igreja no cinema, e aí algum tempo depois eu vim no Lidera, em que o Juliano estava pregando, e aí eu vim na CHF. E aí eu vi a estrutura, e eu vi o que as pessoas estavam no altar estavam falando. E aí eu comecei a entender. O Cal estava viajando na época, e depois eu conheci o Cal. Então, tipo, eu fiquei uns 2, 3 meses, assim, vindo na igreja como quem não quer nada. Até que enfim, acho que eu fiz um open house, assim, eu conheci o Cal, sentei com o Cal, e aí eu fiz perguntas difíceis. E ele não fugiu de nenhuma delas. E ele não tentou se mostrar, sabe, superior ou mistificar umas coisas, assim, não. Ele sempre foi direto ao ponto. E eu gosto muito disso no Cal, assim. O Cal foi um cara que... Eu sou, talvez, o cara que mais aprende com o Cal no silêncio. Eu aprendo com o Cal em como ele vive. Entende? Tipo, eu observo a vida dele. Independente do que ele fala, assim, ó. E eu já falei isso pra ele. Eu falo, cara, tu me ensina no silêncio, mano. E aí, quando eu entendi que aqui era um ambiente maduro, eu permaneci. E aí eu me aprofundei, sabe? Aí eu fui entender a totalidade das coisas, a profundidade das coisas. Aí me responderam perguntas que eu tinha desde... De muito novo. De muito novo. Entende? Então... Hoje eu estou nesse lugar, hoje eu estou nesse ambiente, eu estou crescendo, estou me aprofundando, estou me tornando um homem melhor, um pastor melhor, um marido melhor, vou me tornar um pai melhor, sacou? Então esse ambiente, por exemplo, me proporcionou o desejo de ser pai. Aqui foi a primeira vez que eu falei assim, cara, eu acho que tá na hora, tá ligado? Tipo, eu acho que já dá, entende? Então foi vivendo nesse ambiente com essas pessoas. É isso, cara, vocês estão pra ter filho. Você é a Carol. Você comentou sobre isso, que a Carol não queria nem casar. Quando ela casou, ela viu que foi bom, que era bom. E que ela não queria ter filho, né? O que mudou na cabeça de vocês? Inclusive, foi acessar um ambiente diferente, como você falou. O que mudou na cabeça da Carol também? Sem dúvida, cara. Eu acho que o ambiente fez toda a diferença. Tipo, ver que pessoas assim, não, esse tipo aqui de maternidade é a maternidade que eu acredito. Sem sofrimento, com outras coisas, assim. O que foi esse exemplo que você pode trazer? Então, aqui em Curitiba, e principalmente na igreja, né, que é uma igreja bem próspera de filhos, assim, a gente viu uma maternidade, uma paternidade diferente do que a gente foi apresentado, né? Então a gente viu crianças bilíngues, a gente viu crianças trilíngues, a gente viu crianças sendo crianças, a gente viu que ser pai e ser mãe é muito mais legal do que foi apresentado pra gente. Sim. De que não tinha peso, de que não precisava ser duro, de que não era um fardo. Aqui as pessoas não falam de ter filhos como uma dor, entende? A Carol, ela brinca, cara, que ela fala que antigamente as pessoas falavam pra ela que ela tava grávida e ela virava pras pessoas e falava assim, eu te dou os parabéns ou os meus pêsames. Mano, olha isso. Caraca, um pouco pesado. Saca? Ela veio de uma realidade em que isso era tranquilo. Essa era a mentalidade instalada, assim. E aí agora hoje não, assim, hoje a gente, cara, tô ansioso pra conhecer minha filha, sabe? Muito massa. Você percebeu alguma coisa que mudou em você? Você já se sente pai? Isso é um papo que acho que todo homem, quando perguntado, nem todo mundo acho que se sente na hora que recebe a notícia, mas quando nasce, né? Você tem alguma coisa que mudou em você? Absolutamente nada. Tô deixando a barba crescer pra ver se... pra ver se eu me sinto mais pai, né? Pra ver se... Não, mais nada aí. Ainda não, assim, ó. A gente tá começando a sentir ela mexer agora na barriga, né? Então já consegui ter essa sensaçãozinha, assim, mas ainda tá bem, bem recente, né? Então eu tenho certeza que é isso, assim, ó, o pai, ele sente quando toca na criança, né? Cara, da hora. Fala uma coisa, uma pergunta difícil agora de novo. Eu sei, eu gosto muito. Cheio de pergunta difícil o homem hoje, né? Não, muito bom. O homem tá cheio de pergunta difícil. Imagina que você é um cara que... Imagina não, você é um cara que os últimos 2, 3 anos aí vem investindo em masterminds, mentorias, ambientes, investiu tranquilamente mais de 100 mil reais. Você fez coisas pra caramba, conheceu pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes status. Quais são os teus maiores aprendizados que você teve nos últimos 2 anos, assim? Ou nem precisa botar tempo, mas quais são os maiores aprendizados que você pode elencar aqui, que você passou pela tua experiência? De, cara, desde ser a tua medida, de você perder ela, encontrar
lugares que você talvez estava indo por futilidade ou motivações erradas. Mas eu quero saber quais são, quando eu te faço a pergunta, quais são os teus maiores aprendizados? O que vem na tua cabeça? Tenha mentores. Eu acho que isso é o primeiro deles, assim, se você não tiver para quem mirar, e se você não tiver uma pessoa que você elenca e você fala assim, a vida daquele cara ali faz sentido para mim nisso, e eu quero seguir nessa direção, você não vai sair do lugar. Então, ter mentores, aprender a criar oportunidades, então não ser dependente de ninguém para que você consiga alcançar isso, né? Então, tipo, pô, não preciso que alguém me estenda a mão e me puxe para cá, não, mano. Cria a tua oportunidade, no momento alguém vai estender a mão para você, né? É aquela parábola assim, ó. Tem dois caras que o carro quebrou. Um cara, ele fica chamando a atenção dos outros para alguém descer do carro e empurrar o carro. E tem um cara que vai começar a empurrar o carro. E aí, quando esse cara começar a empurrar o carro, alguém vai descer e vai ajudar ele a empurrar o carro, sacou? Então é um pouco disso, assim. Então cria a oportunidade, dá um jeito de tu acessar a pessoa, dá um jeito de tu conseguir ir nessa direção. Cara, e o terceiro, eu diria que ouça Deus, entende? Ouça Deus. A gente erra por ter muitas possibilidades às vezes, entende? E por ter muitas possibilidades você vai naquela que você talvez ache mais fácil e tal, ou a que dá mais dinheiro. E talvez não é isso que Deus está te pedindo. Entende? Então, escolher, por exemplo, não ter mais filhos por dinheiro, você está servindo a mamão. Escolher uma profissão por dinheiro que Deus não te mandou fazer aquilo, você está escolhendo a mamão. Então, ouvir Deus antes de tomar uma decisão importante que pode mudar o rumo da tua vida, foi uma das coisas que eu aprendi. Sim. Entende? E é aquilo, né? Experiência vem quando você se ferra muito, né? Então só adquire experiência errando. Então, com certeza, assim, isso foi um lugar de experiência, sabe? De tentar várias coisas e de tentar achar que o meu sucesso estava atrelado a uma pessoa ou outra e não tava. Uhum. Entende? Não tava. Tipo, eu já tinha tudo que eu precisava, mano. E eu criei minha oportunidade e claro que dentro dessa oportunidade me proporcionou o ambiente para crescer. Mas se não tivesse tido minha ação, Sim. eu tava no mesmo lugar. E na tua prática, como é que tu ouve Deus? Aí eu acho que é muito pessoal, assim, né? Orando, obviamente, lendo a palavra, mas eu sou um cara que, por exemplo, essa semana mesmo, né? Eu tava conversando contigo sobre isso, assim, cara, eu tava muito aflito, mano. Muito aflito. E aí eu tava lendo o que significa aflição, cara. E tinha um significado que era como se fosse... Era falta de paz mesmo, assim, ó. Falta de paz, né? Não era exatamente essa palavra, mas era falta de paz, assim. E essa é uma das formas que eu ouço Deus, assim. Deus me tira a paz em algumas coisas, eu fico aflito mesmo, entende? A aflição é diferente de ansiedade. Sim. A ansiedade, você só tá ansioso por algo. A aflição, você não tem certeza do que é. É um vazio que fica, mano. Tem um buraco dentro de você. E aí você tá aflito, você tá sem paz, assim, ó, você não consegue. Você pode estar no melhor lugar do mundo, assim, ó, você tá sem paz, entende? Então, e aí eu vou orar, e aí eu sinto Deus de várias formas. Eu tenho impulsos, eu sou o feeler, né? Que teve aquela aula no Lidera. Então eu sou o cara que sente, eu sinto, entende? Então tem o knower, que é o que sabe, porque sabe, o cara que vê, o cara que ouve. Eu sou o feeler, o cara que sente, entende? Então eu tenho os meus meios ali de ouvir Deus, só que você só consegue isso tentando falar com ele, né? Se comunicando com ele. Tá pegando aqui, Provérbios 16 fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, isso é muito legal, cara. Aqui fala também sobre, versículo 3, confia no Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E eu acho muito legal quando o Provérbios fala sobre isso, que cara, o que nos diferencia de fato de animais é que a gente cria planos, a gente pensa no futuro, a gente tem visão de longo prazo, principalmente. E só que hoje, o lugar que eu tenho chegado nessa conclusão também é de você pegar os teus planos e apresentar diante do Senhor. Porque é Ele que sabe a verdade, irmão. Sim. É Ele que sabe o que é melhor pra você. É Ele que sabe tudo.
Só que também você precisa criar os planos ou apresentar isso ao Senhor, porque eu nunca vi Deus dando pra você no sofá da sala sem fazer nada, cara. Parado, preguiçoso, sem vontade de fazer nada. Você é no agir, é no caminhar assim que Deus vai te entregando as coisas também. Então, eu acho que não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim hoje faz muito sentido isso. De pensar naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, entender se esse desejo também é de Deus, checar isso com Ele todo momento, mas não depender a todo momento de ficar esperando a voz do Senhor me dizer tais coisas, porque talvez aí eu não vá caminhar de maneira tão que eu precisaria, sabe? Sim. Mas é checar toda hora meu coração, meu desejo, aonde eu tô indo e os meus planos com Deus. Pra saber, cara, isso é da tua vontade, é em concordância com a tua vontade, e aí eu caminho e também faço com você. De quando eu apresento os planos e vejo paz, sinto paz nisso, cara, eu caminho nisso e geralmente tem dado se mostrado certo, assim. Boa, boa. Aqui, ó, eu peguei aqui a palavra que mais fez sentido pra mim quando eu tava estudando o significado de aflição é desassossego, mano. Desassossego. Desassossego. Interessante. Que é a falta de sossego. Uhum. Então, tipo, ó, tá assim, ó. A aflição é um sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa em que vai afetar a vida direta ou indiretamente. É aquela sensação de que algo ainda não está certo. Uhum. Então, sabe quando você pode estar num ambiente mais confortável do mundo, você está sentado numa rede, tem um riacho atrás de você, seu filho está correndo ali, tá o barulho de passarinho, só que você não sente paz. Aflição, mano. E é diferente de ansiedade. Entende? Então, e aí esse sentimento, cara, assim, quando ele vem, irmão, eu paro tudo. Tipo, paro tudo mesmo, porque eu não consigo dormir. Entende? Aí você checa com Deus o que tá acontecendo. Sim. E aí eu entro em estado de meditação, sabe, assim, é oração intensa, meditação o tempo inteiro, orando o tempo inteiro, para que eu tenha inputs, para que eu sinta o que pode ser, entende? Geralmente a resposta me vem mais rápido do que quando eu só simplesmente oro, né? Então eu fico nesse estado de atenção plena, orando o tempo inteiro, e aí de vez em quando vem um input aleatório. E aí tu dá voz àquilo, bota luz naquilo. E aí geralmente se revela. Cara, é isso aqui que tá fora do lugar, mano. É isso aqui que quebrou um princípio. Aqui tá o erro. E é pra esse cara que você tem que pedir perdão. Sim. Entende? E aí você vai e faz, mano. Entende? Então isso aconteceu recentemente e foi assim que eu ouvi Deus, por Muito exemplo. bom. E aí, cara, como é que tá sendo o caminho finalmente do nosso podcast? Como é que tá sendo você ser entrevistado nessa cadeira aí? Tô bem, cara, tô bem contente. Muito bom. Cara, o microfone tá aberto, como a gente faz com nossos convidados. O microfone totalmente aberto pra você. Se você quiser deixar uma mensagem de encorajamento, um aconselhamento, gente, tudo aquilo que a gente conversou aqui, o microfone totalmente aberto pra você finalizar esse podcast pra gente. E já encaixa depois isso, já encaixa para as pessoas divulgar isso, curtirem, comentarem o nosso podcast, mas totalmente o microfone aberto para você finalizar agora. Beleza, então acho que obrigado por você que chegou até aqui. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que faz sentido ouvir essa história, ou com aquela pessoa que talvez me conhece, você que me conhece quer mandar essa história para alguém. Já se inscreve no canal, né? A gente tá com um alvo aí de bater 10 mil inscritos. Então se inscreve no canal, isso vai ser importante até final pra do gente. ano. Até final do ano. A gente vai chegar lá. Então, com a tua ajuda a gente chega. Exatamente. E cara, assim, eu acho que a mensagem que eu quero deixar para as pessoas, Murilo, é que durante muito tempo eu tinha medo de tornar público meus valores, sabe? Durante muito tempo eu tinha talvez um pouco de receio de falar sobre Jesus e o que as pessoas vão achar de mim, ou de perder oportunidade por causa disso. E a maturidade, ela chega, cara, e ela chega com um sentimento de plenitude, assim, com um sentimento de eu não preciso mais de ninguém para me aprovar, sabe? Você valida a tua identidade, você sabe quem tu é, você sabe seu lugar de filho. Então, cara, esse sentimento que a maturidade traz e que a idade traz é muito bom. Tipo, um sentimento de, cara, de paz plena, sabe? Então, eu encorajo você que tá na tua casa, assim, ó, você que talvez tá na tua adolescência. Eu já passei por essa fase, eu sei aonde você está, tipo, eu sei literalmente o que você tá sentindo, você tem dúvida, você não sabe o que você vai fazer da sua vida, você ainda tem muita necessidade de aprovação e de validação dos outros. Eu sei o que você tá sentindo, eu já estive nesse lugar. Cara, não deixa de falar de Jesus porque você tem medo das pessoas te menosprezarem ou porque você tem medo das pessoas te tirarem do grupinho ou de você ser menos aceito.
Se você tá num ambiente em que as pessoas não te aceitam por causa de Jesus, você nem deveria estar nesse ambiente. Você nem deveria estar com essas pessoas, sabe? Então torna público teus valores, mostra, diz para as pessoas no que tu crê. No fundo mesmo, essas pessoas talvez que te rodeiam hoje, que estão no teu trabalho, que estão na tua escola, na tua faculdade, essas pessoas não vão te acompanhar pro resto da tua vida. Poucas são as pessoas que você vai levar pro resto da sua vida que estão contigo nesse momento. Principalmente você que tem menos de 20 anos, cara. Bem poucas pessoas. Talvez nenhuma. Então torne público teus valores. Não tenha necessidade de ser validado. Não queira se desdobrar, se machucar. Não queira caber num corpo que não é teu, num gênero que não é teu. Não queira. Não faça isso para poder ser validado e ser aceito pelos outros. Porque isso não vale a pena, tá? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo para você é essa. Torne público teus valores. Mostra no que tu crê, no que tu acredita. Fale de Jesus. Influencie os influentes. Aonde você pisar. Seja líder, seja cabeça, não seja cauda. Busque estar nesse lugar de influência e governo, né? Então acho que essa é uma sugestão que eu te dou. No fundo, se tudo der errado, e se talvez a gente aqui tiver errado na escolha de Cristo, né? A nossa vida ela foi cheia de virtudes positivas, né? Aquilo que a gente fala, né? Se tudo der errado, cara, beleza, então Cristo foi uma mentira. Se tudo der errado, você foi um ser humano melhor, um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa mais íntegra, justa, digna, né? Então, se tudo der errado, você só tem a ganhar. Entendeu? Agora, se a gente tiver certo, mano, cuidado, entendeu? Então, eu espero que você ouça essa mensagem com o coração aberto. Que Deus te abençoe. Muito bom, finalizou.